quantidade de gás pré-determinada por você ou pelo sistema da própria máquina, dependendo que você pode selecionar a montadora, o carro e a quantidade de gás ela já determina. E também manualmente, você podendo fazer a carga de gás com a balança, com a bomba de vácuo manual e o gás que se encontra aqui, que é o 134A, que é utilizado para sistemas automotivos hoje. Então, antes de falar um pouco sobre a parte de ar-condicionado, eu queria abordar fazer uma revisão básica sobre alguma parte elétrica, né? Porque hoje o sistema de ar-condicionado, ele precisa de quê? De uma tensão para poder funcionar. Quem é que gera essa tensão no sistema? A bateria do carro, né? Então a bateria gera uma tensão de 12 volts. São 12 volts para a linha leve. 12 volts. Então o que seria a tensão? Tensão basicamente seria a força que impulsiona os elétrons num determinado condutor. Então, para poder o nosso sistema de ar-condicionado funcionar, a gente precisa ter tensão, a gente precisa de corrente e a gente precisa de resistência. O que seria a corrente? A corrente seria o caminho ordenado dos elétrons dentro de um condutor. Então, a tensão ela impulsiona os elétrons dentro do condutor ele vai seguir um fluxo, e você tem a resistência, que o nome já diz, ele resiste à passagem da corrente. Então, no ar-condicionado, basicamente nós vamos utilizar esses três processos aqui para identificar uma falha, que é muito comum no carro. Então, tensão, corrente e resistência. Então, vamos aqui para a bancada. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai utilizar o multímetro. Multímetro. Deixa eu mostrar aqui. Tá legal aí? Tá. Então, nós vamos utilizar um multímetro. Esse multímetro aqui é um multímetro da Alphatest. Ele seria um multímetro aqui que até facilita a vida da gente, que ele já tem uma escala automática, onde você não precisa selecionar se você quer milivolt, se você quer volt, se você quer kilovolt. Então, ele já vem numa escala automática. Então, ó, desligado. Então, a gente quer medir tensão. Para onde é que a gente vem? A gente vem aqui, ó, tensão. Deixa eu ligar. Então, tensão. Nesse botão aqui, eu seleciono se eu quero a tensão contínua, AC, ou se eu quero minha tensão, tensão alternada e tensão contínua, que seria DC. Que pra gente aqui seria o ideal, que é para linha automotiva, sempre a tensão contínua. Então vamos medir logo a tensão primeiro, a tensão da bateria. Colocar a luva aqui. Começar. Então, vamos lá para a bateria aqui. Então, com o multímetro, a gente tem aqui, ó, isso aqui chama ponta de prova, onde você tem a ponta de prova negativa, que é a preta, e ela fica ligado aqui, ó, com, e a positiva. Se você ver, você vai ter aqueles mesmos sinais que a gente vê ali no quadro, que é o V de tensão e a letra ômega, que é de resistência, né, que é a simbologia. Então, positivo, vermelho e negativo. Eu vou colocar aqui na bateria e a gente vai ver que a tensão aqui, ó, gerada na bateria, negativo, positivo, vai ser 11.9. 11.9. Então, para o teste da gente, 11.9 tá ideal, tá legal, para a gente poder testar aqui. Então, 11.9. Então, aqui, ó, eu já medi tensão. Então, usei para medir tensão. Então, tá aqui vai ser a minha fonte de energia. O que é que a gente quer abordar aqui? É uma falha muito comum que acontece nos veículos, seria a queima de fusível. E muitas vezes o mecânico ou o eletricista ele chega na oficina um carro com um determinado problema, que seria, o fusível do carro está queimando. Aí o mecânico observa, viu que o fusível queimou porque o compressor não está em funcionamento, aí ele foi e trocou o fusível, mas assim que ele colocou, que o ar-condicionado voltou a funcionar, o fusível queimou novamente. Então é um defeito muito comum que acontece. Por que isso acontece?
por conta da resistência. Como é que seria o funcionamento do compressor aqui, para a gente entender como funciona o compressor, e aí a gente vai partir para o diagnóstico, e os testes serão feitos. O compressor, basicamente, ele funciona assim. Você tem o kit de embreagem magnética, que seria formado pelo o conhecido como espelho do compressor, polia e a bobina magnética que está aqui. Então, como é que é o funcionamento? A correia do carro, ela aciona essa polia aqui, ela aciona a polia. Então, o que acontece? Quando o ar-condicionado não está acionado, essa polia, ela fica girando, ela está girando. Só que o compressor ele ainda não é acionado. Por quê? Se você observar aqui no centro do compressor, ele tem um eixo. Esse eixo aqui é quem faz girar os pistões internamente do compressor, para fazer com que o gás ele succione e ao mesmo tempo aumente a pressão no sistema. Então esse está o eixo. O eixo ele é acionado por esse espelho, que está aqui, ó. E ele é estriado, então o espelho pega aqui. Quando o carro está em funcionamento, o que acontece? A polia está girando. Só que o eixo do compressor ele não gira. Por quê? Porque ele não está acoplado. Para ele acoplar, ele precisa aqui a bobina magnética interna, aqui interno da polia, seja magnetizada através da tensão que é gerada pela bateria para formar um campo magnético e fazer o acionamento do compressor. Se isso não acontecer, então o compressor não é em funcionamento. Quando isso ocorre? Quando você liga lá o ar-condicionado, você aperta lá o botão do ar, você informa a unidade de comando que você quer acionar o ar-condicionado. Então o módulo ele gera um pulso de sinal para um relé e o relé aciona a polia. Então a gente vai fazer aqui o acoplamento como se fosse feito lá no carro. Vocês aí vão poder observar na hora que o compressor ele armar aqui o sistema. Então eu vou ligar aqui, ó, negativo. Quando eu fizer o acionamento aqui na bateria, então essa polia ela vai armar. Então o que acontece? Vou armar novamente. O funcionamento é esse aqui. Então a polia está girando. Quando eu armar, o que é que vai acontecer? Vai girar. Então gira tudo completo. Se eu soltar, então gira só a polia. Então assim é feito o acoplamento. É dessa forma que o ar-condicionado lá no automóvel ele funciona. A corrente está acionando aqui. Pode ligar aqui, Casambá. Nosso coordenador aqui, Rodrigo Casambá aqui. Me auxiliar aqui. Então, tá girando, ó. Ligou, acionou, então gira tudo. Então agora o eixo do compressor está sendo levado pela polia que está acoplada o espelho acoplado na polia. Então assim funciona, assim é feito o funcionamento do ar. Então o que acontece? Um dos defeitos mais comuns seria a queima do fusível. Por quê? Porque essa polia, ela nada mais é que uma bobina. Ela é uma bobina, é um enrolamento. Então, a tensão, ela entra no terminal, passa, são vários enrolamentos dentro dessa bobina que está aqui, e ela sai no outro terminal. Então, o que acontece com essa bobina? Ela tem que ter uma resistência mínima. Ela tem que ter uma resistência mínima, que essa resistência ela varia entre 3 a 5 ohms. Ela tem que ter essa resistência. Então, a gente vai medir essa daqui, e a gente vai ver que esse valor que eu falei, em 3 a 5, ele realmente existe. Então, eu vou vir aqui no multímetro e vou alterar a escala aqui, ó, para resistência. Se você ver a simbologia aqui, ó, resistência. E ele automaticamente já está na escala aqui, ó, de ohms. Ele estava mega, aí você mega vem tensão e ohms aqui. Então vamos lá. Então vou pegar uma ponta de prova, colocar numa extremidade da bobina. Vamos colocar na outra aqui. Então a gente tem aqui, ó, 3.8, entre 3 e 4 ohms, está aqui, ó. Então essa resistência, ela tem que estar dentro desse valor. Se ela estiver abaixo disso, o que é que você vai ter? Você vai ter um aumento de corrente no sistema. Por quê? Quanto menor a resistência, maior a corrente. Então se essa resistência ela for abaixo de 3 ohms, então você vai ter um aumento de corrente e esse fusível pode vir a abrir. Então a gente pegou aqui como exemplo, eu tenho outra bobina aqui, ó, já tirei de outro veículo, vamos testar ela também agora, para provar aqui a questão da resistência.
Isso aqui é de um veículo, isso aqui já é de outro. Mas você pode observar que a resistência, elas são iguais. Dando 3,4 ohms aproximadamente, ó. Com variação pequena aí entre 3,7 a 4. Então, isso aqui é um veículo da Ford, isso aqui é um veículo Fiat. Então, você vê que a resistência das bobinas, elas são iguais. Então, a gente vai pegar aqui uma bobina com um defeito, que seria essa daqui. Essa bobina, ela tem um defeito. Então, vamos medir a resistência dessa bobina. E vamos observar que ela está baixa demais. Então, ela deu uma resistência, ó, 0. Então, ela deu uma resistência 0. Então, o que acontece? Se eu pegar e colocar um fusível ligado nesse circuito, a gente vai observar que esse fusível ele vai queimar. Que, inclusive, isso aqui foi tirado de um carro que o problema justamente era esse, era a queima do fusível. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma ligação aqui nessa bobina, onde a gente vai poder medir a corrente que está passando nesse circuito, e a gente vai ver que ele vai, quando eu ligar com essa bobina, ela vai queimar, diferentemente dessas duas aqui que estão ok. Aqui está o fusível aqui, ó, porta fusível com um fusível de 10. Vamos fazer essa ligação aqui. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. O Racine está perguntando se o sistema de ar-condicionado é hermético, então o gás não pode baixar, certo? Sendo assim, nunca precisa completar o gás? Não, o que acontece com o sistema automotivo? Você tem todo o sistema do ar-condicionado, compressor, condensador, a parte de tubulação, ela fica na parte da região ali do motor. O carro, ele sofre algumas vibrações.